Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA de número 26. Neste vídeo vamos falar de duas meditações que Marco Aurélio deixou escritas para si mesmo, a saber, as entradas de número 14 e de número 15 do livro terceiro da obra Meditações. A tradução de que faremos uso, como sempre, é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e o trecho que será lido e discutido pode ser acompanhado aqui na descrição. Então vejamos o que Marco Aurélio deixa registrado de si para si neste ponto das suas meditações. 14. Não vagabundes mais, porque não te resta sequer tempo suficiente para ler as próprias memórias, nem as ações dos antigos gregos e romanos, melhor, romanos e gregos, nem os extratos de autores que reservavas para a velhice. Apressa-te a alcançar o teu fim, e renunciando às esperanças vãs, socorre-te a ti mesmo enquanto é tempo, se tens interesse pela tua alma. E vejamos também a entrada de número 15, pela brevidade faço a leitura de duas meditações antes do comentário. 15. Não se sabe quantas significações têm estas palavras: roubar, semear, comprar, estar ocioso, atender ao que se deve fazer. Nada disto se vê com os olhos, mas com outra vista completamente diferente. Temos aqui duas meditações mais breves, sendo a primeira algo em bastante clara sintonia com todo o restante da obra, pelo menos até o ponto em que lemos, e a meditação de número 15 tendo um caráter extravagante. Por esse motivo, alguns tradutores e comentadores até supõem que a entrada de número 15 não seja de Marco Aurélio, seja fruto de uma interpolação, de uma interferência externa de algum copista, ou então que se trate de parte de uma meditação maior aqui mutilada, e portanto nós teríamos uma meditação apenas em fragmento, por isso a sua estranheza. Mas são hipóteses, né, que valem tanto quanto a hipótese de que esta seja uma meditação completa e integral de Marco Aurélio. Vejamos o que Marco Aurélio diz para si nestas duas entradas. 14, que é a meditação em mais clara sintonia com o resto da obra. Os temas se repetem. Não vagabundes mais, não faça a sua mente vagar mais, não fique prestando atenção a coisas que não importam, não deixe a sua mente ir longe. Não vagabundes mais, porque não te resta sequer tempo suficiente para ler as próprias memórias. O termo de referência aqui em grego é hypomnemata, que quer dizer algo como memórias, lembretes, notas. E há duas possibilidades: que Marco Aurélio esteja fazendo referência a uma obra mais formal, com um estilo mais adequado a uma publicação externa, né, e que ele acabaria denominando memórias, ou que ele esteja fazendo referência às suas próprias meditações íntimas, ou que ele esteja fazendo referência às suas próprias notas pessoais, né? A segunda hipótese é mais forte, porque nós não temos nenhum registro nos historiadores de que Marco Aurélio tenha escrito algo para um público externo. Eu creio que nem mesmo ele teria tempo de fazê-lo, né? Visto que sempre estava ocupadíssimo ou com os assuntos da corte ou com os assuntos da guerra. Então ele está falando que não terá tempo de reler nem mesmo as notas que deixou escritas de si para si, muito provavelmente, nos seus cadernos, né, ou nas suas tábuas, ou nos seus papiros. Então ele não terá tempo de reler aquilo que ele mesmo deixou escrito de si para si, como lembrete, né, de aplicações possíveis dos princípios da filosofia estoica, sobretudo. Não terás tempo de ler isso, Marco Aurélio, é o que ele está dizendo para si mesmo.
nem as ações dos antigos romanos e gregos. Fazia parte da formação das pessoas, né, a leitura de biografias de indivíduos do passado, sobretudo homens, né, homens e mulheres, mas sobretudo homens. Estamos aqui numa cultura fortemente patriarcal. Então Marco Aurélio está dizendo, olha, você gosta de ler historiadores, você gosta de ler biógrafos, mas você talvez não tenha tempo de fazer isso. Talvez isso seja um modo de você levar a sua mente para longe. E o que você deve fazer é prestar atenção à ação presente. Novamente, uma meditação que tem por objetivo levar Marco Aurélio a se concentrar no momento presente, a não ficar prestando atenção a coisas que o desviem dessa contemplação. Nem os extratos de autores que reservavas para a velhice. Então Marco Aurélio teria redigido ou organizado para si mesmo uma compilação, uma coletânea com o melhor de grandes autores do passado, e ele se dá conta de que isso não será possível. Ler esses extratos que tinha organizado talvez não seja algo possível. Apressa-te, veja que há uma urgência aqui, a alcançar o teu fim, e renunciando às esperanças vãs, socorre-te a ti mesmo enquanto é tempo, se tens interesse pela tua alma. Do que ele está falando? Nós já vimos que ele se sente perto da morte, que ele sente que a morte pode sobrevir a qualquer momento. E o que ele quer é ter a oportunidade de estar tranquilo no momento da sua própria morte, de viver bem o suficiente para que, quando a morte chegue, ele não tenha a impressão de que desperdiçou a sua vida, porque isto seria algo terrível, né? Um pecado sob o ponto de vista estoico. Então, ficar vagabundeando com a sua mente, ficar vagando por aí, não é algo que conviria, tendo isso em vista que ele devia estar preparado com uma atenção, né? Em grego é prosorré, com uma atenção muito focada em algo que estava fazendo. Então vejam que ler para os estoicos era ler algo que ajudasse na vida prática e não ler qualquer coisa para se distrair. Algo semelhante é expresso por Sêneca em uma outra epístola bastante célebre, a de número 2, para o seu amigo Lucílio. Lá pela seção 3, ele diz o seguinte, ele está falando de pessoas que viajam e nunca se sentem bem em lugar nenhum. Por quê? Porque, na verdade, esse afã por viajar mostra uma inquietação anterior, né? Ele vai dizer o seguinte, ora, a quem passa a vida em viagens acontece ter muitos conhecimentos fortuitos, mas nenhum amigo verdadeiro. O mesmo sucede, logicamente, àqueles que não se aplicam intimamente ao estudo de um pensador, mas sim percorrem todos de passagem e a correr. Desejar uma variedade do pensamento não era algo bom, né? Por quê? Não se lê como se come. Então, quando se está lendo, pensava-se assim na antiguidade, pelo menos dentro das escolas de filosofia, deve-se buscar o proveito máximo da leitura, e não a variedade, né? Um alimento que mal é ingerido, imediatamente é devolvido, né? Posto para fora, regurgitado. Não aproveita nem dá força ao corpo. Então a ideia de digerir algo que se lê, com calma, com paciência, com esforço, é mais forte, né? É algo mais importante do que simplesmente ter variedade. Igualmente nada prejudica tanto a saúde como a frequente mudança de medicamentos. Uma ferida não cicatriza quando se lhe aplicam tentativamente diversos remédios. Vários símiles, várias comparações, né? Uma planta nunca se robustece se continuamente a mudamos de lugar. Nada, enfim, por muito útil, conserva a utilidade em contínua mudança. Então, voltar aos mesmos autores, às mesmas ideias, procurar digerir isso melhor, é um regime mais eficiente segundo o ponto de vista estoico. Demasiada abundância de livros é fonte de dispersão. Esta é para mim, né? Assim, como não poderás ler tudo quanto possuis, contenta-te em possuir apenas o que possas ler. Também é para mim, né? Evidente. E aí continua Sêneca falando com o seu amigo Lucílio,
dizendo que o excesso de livros não é um bem, o excesso de leituras não é um bem. Isso, na verdade, leva o indivíduo a não se aplicar a nenhum autor ou a nenhuma filosofia, e sim simplesmente ficar variando, né? Vejamos aqui a nota de número 15, que traz esta extravagância, que traz essas observações que distam bastante daquilo que observamos em outros pontos do Diário Filosófico Espiritual de Marco Aurélio. Não se sabe quantas significações têm estas palavras. E aqui há alguns verbos que foram traduzidos aqui por Dona Virgínia de Castro, às vezes com mais de uma palavra, né? Roubar, semear, comprar, estar ocioso, atender ao que se deve fazer. Evidentemente que, quando estamos tratando de questões semânticas, é possível que nós tenhamos a impressão de que conseguimos esgotar os significados de determinadas palavras. Aliás, os dicionários são um empreendimento que vai nesse sentido, né? Um empreendimento enciclopédico que vai nesse sentido. Seria possível dar todos os significados, todas as acepções de determinadas palavras. Agora, o que Marco Aurélio vai dizer de si para si é que o que é mais importante em uma ação, que pode ser descrita como um verbo, não pode ser percebido por uma compreensão objetiva imediata, né? Nada disto se vê com os olhos, mas com outra vista completamente diferente. Então, o que exatamente pensa um indivíduo que rouba? Qual é a intenção exata de uma pessoa que semeia? O que tem na cabeça e quais são as consequências daquele indivíduo, daquela ação que o indivíduo empreende de comprar, né? Por que alguém está ocioso? Por que alguém está prestando atenção ao que deve fazer? E por aí vai. É necessário prestar atenção, esta é a interpretação que eu faço, às questões de maneira mais particularizada e perceber que duas ações aparentemente iguais, na verdade, podem esconder intenções totalmente diferentes, contextos completamente diferentes. Então, me parece que se trate de uma nota escrita de si para si, em que Marco Aurélio chama a sua atenção para a complexidade da realidade, para o fato de que a linguagem fica aquém da realidade, que ela não consegue dar conta de toda a riqueza de detalhes que a realidade acaba tendo. É o que me parece ser esta nota. Não é possível esgotar, por meio de uma discussão lógica, né, tudo o que a realidade comporta em si mesma. E é necessário, digamos assim, abrir os olhos da alma, abrir os olhos mais internos, para que nós entendamos o que leva os indivíduos a fazer determinada coisa ou a fazer outra coisa. Então, atenção é algo fundamental para Marco Aurélio neste ponto das suas meditações. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas duas entradas. Continuamos com nossas leituras comentadas das meditações de Marco Aurélio. Estamos nos aproximando do final do livro terceiro. Um abraço e até a próxima. Tchau!